Olá, tudo bem? Eu gostaria de lhe pedir que, se você escuta esse vídeo pela primeira vez, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, nos ajude com essa obra. Basta que você simplesmente escute e leve a mensagem mais à frente e você pode estar salvando uma família. Amém? A grande questão é que nós temos que aprender a dar manutenção no nosso casamento, para que a gente não precise lutar para reconquistar. Muitos casamentos se destroem por falta de manutenção. Em média, 340 mil divórcios por ano acontece no Brasil. Isso, divórcios legalizados, que vai para um fórum e tem lá seu fim decretado. Fora aqueles que são formalizados entre o casal ali, vai num cartório, né, e faz de uma forma ali mais simplista. Aqueles que têm uma separação, mas não tem um divórcio formalizado. Sem contar também aqueles casais que viviam junto há muito tempo, 10, 12 anos, 15, e nunca tinha oficializado o casamento por meio do casamento civil e resolveram simplesmente acabar. A grande questão é que, se contabilizar as famílias que se destroem ao longo do ano, são muitas. E por que uma família se destrói? Muitos alegam fim do amor, incompatibilidade de gênios, não é? Dificuldade para a convivência, mas o amor não acaba. Ele muda suas características e enfraquece ao longo do tempo por causa da falta de manutenção. O amor, você pode ter uma sensação de que acabou o amor porque se envolveu em uma paixão. E uma paixão, sim, pode dar a entender que o amor acabou e renasceu em uma outra pessoa, por uma outra pessoa. Por quê? Porque a paixão é um sentimento, né, muito é, voraz, ele é um sentimento intenso, porém de pouca duração. E a paixão, ele é como qualquer substância que pode te deixar inebriado, qualquer substância que pode te deixar entorpecido. Nós sabemos que a paixão, né, ele dispara muita dopamina, serotonina no nosso corpo e faz com que tenhamos um estado de demência temporário. Então as pessoas confundem amor com paixão e paixão com amor. As pessoas acham que amar é estar extremamente apaixonado, mas não é. Amor é uma decisão, amor é manutenção, amor é um sentimento nobre e paixão não. É como, por exemplo, que você toma um alimento, uma bebida. Suco é uma bebida que vai te nutrir, vai te dar algo. A água é uma bebida. Mas uma substância alcoólica não é uma bebida que te alimente e que te mantenha. É algo que você faz por puro prazer. Então nós temos que entender essa diferença. Nós temos que entender que amor é algo que vai te dar vida, que vai te sustentar, que vai prover, vai a longo, médio e longo prazo te dar felicidade intensa, mas a paixão só traz desgraça e ruína. Porque é por meio de paixão que nós fazemos coisas insanas. E costumamos chamar de a paixão de Cristo, né? E Cristo era um Deus apaixonado por nós, mas é porque é mal colocado o termo paixão. Porque todos que se deixaram levar pela paixão fizeram coisas terríveis. Porque não há nada de belo em abandonar uma família por causa de uma paixão. A grande mídia costuma dizer que deixar uma família por uma paixão é uma coisa bela, uma coisa honrável, mas não é. Honrável é um homem manter sua família, cuidar de sua família, amar sua família e prover sua família até o fim, honrando o que ele prometeu lá atrás, quando tirou aquela mulher de sua casa. Belo é uma mulher honrar seu marido quando fez uma promessa e constituiu família com ele. Tudo fora disso é loucura. Agora a grande questão é que nós precisamos da manutenção. Sim, muitas coisas são necessárias na manutenção da família e do casamento. Muitos casamentos se destroem por coisas como falta de sexo. É interessante que as pessoas casam para fazer sexo. Depois param de fazer sexo no casamento. As pessoas namoram, noivam
e querem fazer sexo todos os dias. Casam, passam a fazer sexo todos os meses, uma vez por mês. Alguns até menos. Conheço casos de pessoas que passaram 2, 3, 6 anos sem fazer sexo com seus cônjuges, enquanto fazia-se fora. Aí é que está o grande problema. Uma verdade é que o sexo fora do casamento é errado, Deus condena, é pecado, mas um casamento sem sexo também, porque leva o homem ao erro e à queda. É necessário que haja uma comunicação entre os cônjuges, o casal, haja a manutenção do desejo. E o que é que vai ajudar a manter o desejo? É a forma física? É a beleza? Não. É o respeito e o carinho entre os dois. E eu não consigo entender um casal que está junto há 10, 15, 20 anos e perde o respeito e o carinho pelo outro. Eles acordam e dormem juntos, eles dormem e acordam juntos, têm uma vida em comum, eles são um, mas não conseguem entender. Muitos não conseguem entender esse conceito de uma só carne. E não conseguem entender que para ser um tem que aprender a viver a dois. Para ser um como consciência, porque espiritualmente já são, porque a palavra do Senhor diz que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Mas nós temos que conscientemente ser um. Temos que viver como um, se comportar como um, com respeito e cuidado. A grande questão é que muitas vezes quebramos esses princípios porque deixamos outros valores entrarem em nossas mentes. Muitas vezes o homem deixa de admirar sua esposa porque admira a mulher de fora. Muitas vezes ele põe o olho na mulher de um amigo, de um vizinho, de um conhecido, na esposa de alguém, no trabalho, em qualquer lugar, e esquece a sua em casa. Quando ele tem que entender que ele tem que viver pela sua esposa. A grande questão é que nós do Ocidente não fomos ensinados a sermos casais. Nós aqui, infelizmente, principalmente com os viés ideológicos que existem hoje, a família é desvalorizada e as pessoas não aprendem a ser casal, não aprendem, não se preparam para casar e viverem casados. As pessoas hoje já se casam com um divórcio programado. Já usam a união consensual com o seguinte pensamento: não deu certo, separe-se sem problemas burocráticos. Não vamos ter problemas com divórcio, porque já está pré-programado, já está organizado, já está programado o divórcio. E a grande questão é essa: se você não casa para viver a vida toda, por que você casou? Os danos são bem maiores. Um homem que deixa sua família para viver uma aventura, ele esqueceu dos filhos, ele esqueceu dos princípios, ele esqueceu de Deus. E por mais que pastores digam, não, não pode, não tem problema, sim, tem problema. Diante de Deus tem problema. E não é um pastor qualquer, por mais que tenha doutorado, mestrado, por mais que tenha, né, formação teológica a rodo, que vá dizer que Deus está errado, porque na cabeça dele um homem pode destruir vidas para ser feliz. A obrigação de um homem é honrar sua família. Essa história de eu tenho que ser feliz, aprenda a ser feliz com o que tem. Aprenda a ser feliz com a mulher da sua mocidade. Aprenda a ser feliz com o marido da sua mocidade, com seus filhos, e não covardemente deixando para viver uma outra vida. Mas nós precisamos manter, nós precisamos da manutenção. Isso é obrigação do homem e da mulher, é obrigação dos dois. Se você está vendo o seu casamento deteriorando, acontecendo problemas, vá corrigir, vá consertar. E como é que você faz isso? Ore, peça a Deus, vá ler a palavra, vá meditar, vá pegar conhecimento e corrija antes que você precise reconstruir, antes que você precise restaurar. Porque eu te garanto, restaurar é muito mais difícil do que reconfigurar o caminho, do que observar o que está errado e consertar, do que dar manutenção. Consertar é mais difícil do que dar manutenção, com certeza. Os gastos são menores, a dor de cabeça, o desgaste emocional, psicológico e espiritual. Mas eu quero te dizer
que aqui conosco nós vamos trilhar essa jornada junto. E você vai aprender a manter seu casamento, a consertar, a ajustar o que está errado, a perceber o que está errado. E, se for o caso, restaurar. Vamos caminhar juntos. Vamos buscar ao Senhor nesse sentido. E uma das coisas que precisamos entender é que precisamos dar manutenção. E, entre tantas coisas, repito, o sexo, a prática sexual, a entrega, o envolvimento é de extrema necessidade. É preciso entender o que está errado, que o desinteresse veio. É preciso consertar certas coisas, como a intimidade entre o casal, o jeito que você pode tratar sua esposa, você pode tratar seu marido, o jeito como você pode incrementar o sexo sem enfeitar com pornografia e coisas desse tipo. Você pode ser, né, sensual na cama sem ser, né, pornográfico, sem ser devasso. Você precisa ter esse cuidado. A mulher precisa olhar sim o corpo, o homem também. É necessário sim incrementar uma boa lingerie, você também se exibir para sua esposa, para seu esposo, os dois juntos. Vocês precisam entender esses conceitos. Isso não é errado, não é feio, não é vulgar. É um casal. Vocês precisam olhar o corpo um do outro, vocês precisam se elogiar, vocês precisam se valorizar. Muitos casamentos se destroem por causa disso, porque perde-se a admiração, com a admiração que se vai, perde-se o interesse sexual, o desejo, perde-se a interação, e com a interação abre-se brechas para uma outra pessoa entrar. Isso não justifica, mas explica. E muitas vezes as pessoas dizem, ah, é porque meu marido foi mau caráter. Por quê? Porque a mulher se nega sexualmente, porque a mulher não se cuida. Ah, minha esposa pecou contra mim. Por quê? Porque você não valorizava ela, porque você não mantia as relações e esquecia que sua mulher também tem desejo. A grande questão é que nós temos que entender que o outro é cheio de desejos, de vontades, de sonhos, assim como nós. E nós precisamos manter isso, manter a chama viva do desejo de um para com o outro. Por isso é necessário o respeito, a manutenção, a prática. Muitos casais passam dias sem ter contato íntimo, e isso vai deteriorando, vai deixando os dois cada vez mais distantes, e isso precisa ser corrigido urgentemente. A grande questão é que são assuntos delicados que não se trata no ambiente da igreja, logicamente, né? Não se trata nos ciclos familiares, e os casais vão se distanciando, e a falta de conhecimento é que faz tudo ruir. Oséias 4,6 diz: meu povo parece porque lhes falta conhecimento. Por quê? Porque nós não conhecemos um ao outro, nós não nos entregamos um ao outro, nós não cuidamos um do outro, por isso cada vez mais acabamos se distanciando e se destruindo. Por isso precisamos reconfigurar nossa rota, consertar nosso caminho o quanto antes. Porque, como eu disse, é bem mais fácil dar manutenção do que consertar. Então, que o Senhor abra a tua mente e te inspire nesse processo, te ajude. E mais uma vez, se inscreva, compartilhe, nos ajude. Que Deus te abençoe.